Então, bom dia, senhoras e senhores que estão me vendo aqui agora. Aula de MTP4 direcionado por pessoal do grupo do Beabá, beleza? Uma aula dialogar, uma aula mais dialogada aqui com a gente aqui, só pegando o básico mesmo do MTP4, tá? Não é uma aula, não, um encontro, não. Só pegando aqueles aspectos básicos ali do MTP4 para a gente não errar questões fáceis na prova, beleza? Deixo aí na tela aí as nossas redes sociais aí, siga a gente lá no Instagram, siga a gente aí no YouTube aí. Tem alguma dúvida? Tá aí o WhatsApp, manda alguma dúvida aqui pra gente, beleza? Senhoras e senhores, o MTP4, Manual Técnico Profissional 30404 de 2020, assinado pelo Comando Geral da instituição, que vai falar sobre abordagem a veículo. Abordagem a veículos, que é uma intervenção policial de aproximação do policial a meios de transporte ou de carga, né, meio de transporte de passageiros ou de carga em via pública. Senhoras e senhores, tem três níveis. Três níveis. Todas as vezes que eu falo de nível em MTP, são sempre três. E eles estão ligados, sim, estão ligados a classificação de risco é o nível da intervenção. Para abordagem em veículos, nós temos nível um em ações, operações de caráter educativo, assistencial, onde o estado de prontidão é o de atenção, amarelo. Nossa, como que me fugiu assim? De estado de atenção, amarelo, né? Estado de atenção. No nível 2 o estado de prontidão é o de alerta na cor laranja e aí e vai ser utilizado em ações, operações de caráter preventivo, né? Anotem aí. Fatos que indiquem ameaça à segurança pública. Ou seja, vai ser feita uma verificação suspeita. Começou a travar aqui já, né? A gaguejar já, né, sargento? Vamos lá. Fatos que vão indicar ameaça à segurança pública. E no nível 3 aqui, ações, operações de caráter repressivo ali naquelas situações de elevado grau de perigo ou então que houve a concretização do dano. Eu trouxe que é para vocês os exemplos que o MTP me traz, que eu tô achando que vai cair na prova. Os exemplos. Vamos lá. Exemplo de nível um. Distribuição de dica PM, viagem segura ali, ou então o polícia parando o veículo ali para prestar alguma assistência, né? Seja ali, não, me segue aqui que eu vou. Você não está sabendo o caminho, então abrir caminho para ir no hospital, mas é assistencial, beleza? Assistencial e educativo, ok? Nível um. No nível 2, senhoras e senhores, no nível 2, ações e operações de fiscalização de documentos e equipamentos obrigatórios. Eu peço atenção aqui quando se tratar de abordagem a ônibus, tá? Depois vocês veem lá que na abordagem a ônibus, é, quando fala de nível um, ele cita a fiscalização de documentos e equipamentos obrigatórios. O porquê eu não sei, né? É, só sei que é assim, né? É teoria do Chicó, né? Só sei que é assim, tá lá, beleza? Mas nível 2, fiscalização de documentos e equipamentos obrigatórios, aquela abordagem de iniciativa mesmo do polícia ali, viu alguma coisa suspeita, ou então denúncia de veículos ali em locais ermos ali que causa suspeição. Operações comparadas de veículo para fiscalização de porte de arma, para ver se tem, para ver se tem drogas, aquelas abordagens de fundada suspeita, verificação preventiva, ok? E para o nível 3 aqui, eu tenho como exemplo tudo ligado a crime, tudo ligado a crime. Entretanto, observe denúncia de ocupantes com armas, ok? Porque lá no nível 2 lá, tem denúncia lá, tem, tem denúncia por causa da verificação. Opa, por causa da verificação preventiva, denúncia de veículos em locais ermos. Já no nível 3, olha aqui, denúncia de ocupantes armados. O resto tudo ligado ao cometimento de crime mesmo, né? Estado flagrancial aí, veículo produto de furto, utilizado em sequestro, veículo ali utilizado para fuga, né? Já teve a perseguição, tá tendo a perseguição. O veículo está em fuga ali, ou então utilizando transporte de drogas, né? Carregando drogas aí, ok? Exemplos de nível
Três. Temos aqui as áreas aplicáveis, né? A área de abordagem a veículos, ok? Temos primeiro aqui a minha área de contenção, que é a área, toda a área onde está se desenvolvendo a intervenção, a abordagem, né? Então, vai abranger toda a intervenção ali é utilizada para conter os abordados e isolar o local ali da interferência de terceiros. Eu tenho a área de segurança, que é aquela área onde o polícia ele detém domínio, ele então corre menor risco. É onde o policial tem que se colocar ali na hora da intervenção. Eu tenho a área de risco, que é a área que o policial não detém o domínio, existem ameaças reais e potenciais, 360 graus no entorno do veículo. Eu tenho também a minha área de aproximação, senhoras e senhores. Minha área de aproximação é uma faixa que vai corresponder aí do para uma faixa, né, de aproximadamente um corpo humano ali, a largura de um corpo humano ali, que vai corresponder do para-choque até o raio de abertura da porta, ok? E aí a gente tem algumas condicionantes aqui. Por quê? Até o raio de abertura da porta. Qual porta? Vai depender. Se eu tenho um veículo, quatro portas, e tiver somente dois ocupantes na parte da frente, então vai do para-choque até a porta dianteira, até o raio de abertura da porta dianteira, ok? Se eu tiver passageiro no banco de trás, então vai do para-choque até o raio de abertura da porta traseira. Tranquilo? Dos dois lados do veículo, tá? Dos dois lados do veículo. Vai depender aí do número de portas e do número de ocupantes aí. Área de alcance, aquela área que o policial pode ser alcançado. Se ele for alcançado, ele está vulnerável, ele está correndo risco. Então, é uma área que o policial não pode se postar. Ela compreende aqui o raio de abertura da porta. O tanto que a porta abre ali, o policial não pode se aproximar dali, ok? Então, ele tem que ficar antes da área de alcance, que é a área de aproximação. A área de custódia ali está dentro da área de contenção, nós já vimos isso, onde os ocupantes do veículo vão aguardar os procedimentos policiais, e a área de busca é onde se dá a busca pessoal. Passando aqui, táticas de abordagem a veículos, nós temos três táticas: posicionamento paralelo, diagonal e tática de cerco, bloqueio e interceptação. Essa abordagem a veículos ocorre como? Regra geral, e ela vai ocorrer durante uma blitz, ou de iniciativa ou de demanda, né? Tá ali no patrulhamento ali, vai abordar um veículo de iniciativa ou por demanda do Copom, dos cidadãos, que seja, ou durante uma perseguição policial, né? Camarada vazou de uma blitz, ou então iniciou a perseguição porque viu que ia ser abordado. Então, essa abordagem de veículos vai ocorrer durante uma blitz, em patrulhamento ou durante uma perseguição. Posicionamento das viaturas está ligado diretamente a táticas utilizadas. Então, tática de posicionamento paralelo, a viatura vai ficar paralelo. Paralelo ao quê? A calçada, ok? Utilizada aí, olha aí também. Olha aí, abordagens nível um ou em operações preventivas. Ou em operações preventivas, né, de fiscalização de documentos, equipamentos obrigatórios, ok? Então vai ser utilizado tanto em abordagem nível um quanto em operações preventivas. A viatura fica posicionada de 3 a 5 metros. Não cai em pegadinha, tá? Não é 3,5. Não é. É de 3 a 5 metros do meu ponto de foco. Ponto de foco que é o veículo. Lembra que o veículo, ele é um ponto de foco, 360 graus nele ali é minha área de risco, ok? E o veículo, ponto de foco. Então, de 3 a 5 metros. Paralela à calçada. Eu tenho a tática de posicionamento diagonal. Como que a viatura vai ficar? Na diagonal, beleza? Com a frente voltada para o fluxo da via. Tá? A via está aqui, ó. A frente da viatura voltada para o fluxo da via, permitindo ali uma saída rápida, ok? Vai ser utilizada em intervenções nível 2 ou 3. Gente, a viatura
Desse modo aqui, ela propicia aqui uma área de segurança para os policiais, onde os policiais vão ficar abrigados atrás da viatura, permitindo aqui a verbalização pelos polícia, tanto pelo P2, tanto pela posição 2 quanto pela posição 1, para verbalizar, ok? Posicionamentos dos PM. Por que que eu falei posição 1, posição 2, né? Porque agora nós não temos mais no MTP4 aqui, eu disse, não, esse daqui é o PM verbalizador. Não, porque o PM comandante também pode verbalizar. O motorista da viatura também pode verbalizar. Inclusive, onde ele fica, onde ele ficaria ali, é muito mais fácil para ele verbalizar. Olha aqui, ele vai ficar no P1, na posição 1, lado esquerdo da viatura, obviamente, né? Próximo ao motor ali, ok? Porque é uma posição adequada para verbalização. Atenção e anote. Esse camarada aqui, ó, ele pode assumir a função de PM, revistador e vistoriador, quando for fazer a busca pessoal. P2, retaguarda direita da viatura. Então ele vai ficar ali próximo ao para-choque traseiro, né? Ali proporcionando uma coberta a esse policial. Ele não fica abrigado, ele fica coberto, ok? Esse local aqui, ele é indicado para PM comandante e PM segurança. Quando tiver só dois, por exemplo, ele vai ser PM comandante e segurança. Posição 3 é a posição que vai dar segurança à retaguarda ali do nosso dispositivo, ok? A atenção dele é voltada à retaguarda ali. Vai dar cobertura ao PM revistador durante a busca pessoal. Então, esse camarada aqui que vai fazer a busca, não é? Esse aqui dá cobertura, que ele é o PM segurança, ok? Tendo mais de duas viaturas, ele pode ficar na frente da a retaguarda da segunda viatura ou na frente da segunda viatura. Vai depender aí da avaliação de risco. E a posição 4, senhoras e senhores, é para dar cobertura, tanto a posição 1 quanto a posição 2, ali na verbalização, tá beleza? É uma posição variável ali, que ele pode ficar tanto atrás do PM verbalizador, quanto atrás do PM comandante, tá? Então ele fica assim, ó. Então fica aí, ó. Ele pode dar segurança tanto a um quanto ao outro, ok? O pessoal pediu para voltar aí o P1, posição 1 tá aí. Posição 1, posição, oh, posição 4, posição 3 e posição 2. Beleza? Vamos lá falar de vistoria e busca veicular, senhoras e senhores. Busca é revista interna e externa do veículo, tá? Procurando ali é, armas, drogas, objetos ilícitos. Tranquilo? Vistoria é a conferência do chassi, número do motor, carroceria, tal. É aquela parte mais administrativa ali com a estrutura do veículo e equipamentos obrigatórios. Ok? A busca veicular, senhoras e senhores, começa pelo porta-malas, não esqueça. Começa pelo porta-malas. Se suspeitar que tem alguém dentro desse porta-mala aí, atenção. O PM vistoriador vai para a extremidade direita com sua arma em guarda alta, na posição 3. Ele abre esse porta-mala e o PM de segurança dá a cobertura. Ok? Aonde o PM de segurança vai ficar? Não sei. Ele não tem posição fixa no dispositivo, né? Então, o PM vistoriador, na extremidade direita, abre o porta-malas e o PM segurança dá a cobertura, ok? Então, inicia pelo porta-malas, aquele Z de zorro, é isso aqui, ó. O Z de zorro é isso aqui, ok? Mas antes, inicia pelo porta-malas e depois na parte externa, né? Começando aqui da porta do condutor e vai até o bloco do motor, ok?
Senhoras e senhores, nessa busca interna, o PM segurança ali chama o motorista vai estar lá na área de custódia, né? Chama o motorista para ele ficar ali próximo à retaguarda do veículo, para ele acompanhar o PM vistoriador fazendo a busca dentro do veículo, ok? Mas se esse motorista estiver preso, chama testemunha, duas testemunhas, preferencialmente que não sejam policiais ali da própria equipe policial, tranquilo? Abordagens ali com baixa luminosidade para realizar essa busca e pode utilizar a lanterna normal. Consulta de dados, onde consulto dados dos meus abordados na área de custódia, ok? Posso utilizar meus recursos tecnológicos, a GoPro, a COP, o meu celular? Pode utilizar sim para legitimar sim a atuação do policial militar. Entretanto, essas imagens só podem ser usadas de forma oficial. Tranquilo? O MTP4 também veio aí com uma novidade, apresentando abordagem a veículos utilizando motocicletas, ok? Nós vamos ter procedimentos para três policiais. Às vezes, senhoras e senhores, as imagens não correspondem com o que está escrito, ok? Mas vamos nos ater ao que está escrito, tranquilo? Na abordagem, na abordagem, utilizando motocicletas policiais, o PM comandante vai ter que fazer a tática de aproximação triangular, beleza? PM comandante do lado, aborda do lado esquerdo, de 3 a 5 metros do veículo, desalinhado com o veículo, né? Fora do alinhamento do veículo, porque se o cara der uma ré, não pega ele. Então, 3 a 5 metros ali com a arma em guarda alta ou pronta resposta, né? Tem ali o controle do ponto de foco, monitoramento dos pontos quentes, mão, cintura do abordado. O PM Segurança um vai ficar alinhado ao PM comandante, fora do alinhamento do veículo à direita, ok? Também de 3 a 5 metros ali. E aí, perceba que vai estabelecer, né? A tática de aproximação triangular. Você quer minha motocicleta, ok? E aí pode ver, tem a tática aqui, ó. Eu tenho o comandante e tenho o segurança um, ok? E aqui agora eu tenho segurança 2, que é esse camarada aqui, ó. Ele vai ficar 1,5 metros, 1,5 metros de distância do PM comandante, ok? Com a sua motocicleta aí a 45 graus, fechando a minha área de contenção. Então fica ali atento ao trânsito e à área de contenção. Isso com três policiais. Com dois policiais, eu vou suprimir esse camarada. Entretanto, melhor, eu vou. Olha para você ver que coisa bacana. Eu ia falar com vocês que eu ia suprimir ele, mas eu poderia passar a ideia que teria que ficar somente essas duas motocicletas da frente. Na verdade, eu suprimo a função de PM Segurança 2, porque quem vai fazer isso é o PM Segurança 1. Entretanto, a motocicleta do PM Segurança 1 que vai fechar o dispositivo, a área de contenção, beleza? Então, com dois PMs, o PM comandante vai parar de 3 a 5 metros do veículo abordado, fora do alinhamento, tranquilo? E o PM segurança, ele vai parar 1,5 metros do PM comandante, a retaguarda do PM comandante, deixando sua moto a 45 graus, fechando a área de contenção. Entretanto, ele vai deslocar para a frente aqui, ó, para fazer o TAT, para fazer a TAT. Olha lá. Então ele fica de 3 a 5 metros do veículo, ele, tá? 3 a 5 metros do veículo ali, desalinhado para a direita. O comandante será o vistoriador, confere? Eu não me lembro de falar isso no MTP4, mas eu já te adianto o seguinte: se estiver falando, entre em contradição, porque o PM comandante, ele só pode, não, o PM comandante, ele só pode acumular função de segurança. E aí, no caso aqui de busca pessoal, seria esse PM segurança aqui, ó, que faria a vistoria, ok? Porque aqui agora é abordagem a veículos, mas está sendo uma abordagem a pessoas ali também.
E o PM comandante, ele só acumula função de PM segurança, ok? Para a prova, tá? Para a prova. Abordagem aqui a veículos com características especiais. Primeiramente aqui, senhoras e senhores, como se aborda uma motocicleta, do mesmo jeito que aborda um carro, beleza? Mas tem algumas peculiaridades. Por exemplo, aqui, o condutor da motocicleta tem que desligar o veículo. Tem que desligar o veículo. No MTP3, além de desligar o veículo, tem que tirar a chave da ignição, né? MTP4, os ocupantes da motocicleta desembarca. Se tiver passageiro, o passageiro desembarca primeiro e depois o condutor, ok? Com as mãos, olha aí ó, o que, que eles falam. Ó, no MTP3 fala com as mãos no capacete. Aqui é mãos na cabeça. No MTP2 é mão na testa. No MTP4 fala mão na cabeça, os motociclistas, ok? Mas a gente sabe que a mão no capacete ali. Capacete, inclusive, que não se retira o capacete porque ele limita o campo de visão do camarada, né? Então, o policial, ele interfere ali no processo mental da agressão, né? Com dos abordados ali. Fato é, não se realiza buscas em cima da moto. Sabe aquela busca ligeira em cima da moto que a gente costuma dar aí na rua aí? Não, não acontece isso, tá? Não é previsto no MTP4, ok? Então, procedimento aqui para a tática de posicionamento paralelo vai ser utilizado em abordagens nível 1 ou operações preventivas, né, de fiscalização de documentos, aí que eu estou falando com vocês, ó, já começou. Que fiscalização de documentos e equipamentos obrigatórios é nível 2, né? Então ele não fala que vai que o posicionamento paralelo vai ser no nível 2. Ele fala que nas operações preventivas pode usar o posicionamento paralelo. Quer ver? Eu confundi essa. Não, deixa eu falar aqui do paralelo aqui. Então, beleza. Paralelo normal. Paralelo é o quê? É o meio-fio aqui, ó. A calçada. A viatura paralela. Olha o meu ponto de foco aqui. Qual a distância que é essa aqui? 3 a 5 metros. De 3 a 5 metros. Ok? Viatura voltada ali para o ponto de foco. Já na tática de posicionamento diagonal, mesma coisa, ó. Frente da viatura para o fluxo da via, criando uma área de segurança. Posição 1, posição 2, aqui permite verbalização aqui também. Os ocupantes da motocicleta desembarcados com a mão no capacete já manda desligar a moto, ok? E vim para a área de custódia. Vim para a área de custódia aqui para ser realizada a abordagem. Vamos lá, senhoras e senhores. Abordagem nível 1, ou operações preventivas, utiliza-se aí a tática de posicionamento diagonal. Viu? Ó, paralelo. Nas abordagens nível 2 e 3, 2 ou 3, é isso que me fala, lá na hora que fala das táticas de abordagem, a posição diagonal, ela é nível 2 ou 3, ok? Então, em todas as intervenções de nível 2 ou 3, eu vou utilizar a tática de posicionamento diagonal. Positivo? Joga aí no chat. Positivo? Dá um 5 aí no chat. Beleza. Entretanto, entretanto, nos locais que a via permita posicionamento diagonal. Beleza? Nós vamos dentro de um aglomerado aí, abordar veículo. Não tem como colocar a viatura a 45 graus. A diagonal, né? Tô falando 45 graus, porque antigamente era chamado de 45 graus. Mas 2020 mudou para diagonal. Se a via permitir 45 graus, se não permitir, é paralelo mesmo. Beleza? Isso cair na prova aí para vocês. Abordagem a ônibus, senhoras e senhores. Aspectos principais é que eu peço muita atenção suas, tá? Muita atenção suas. Abordagem a ônibus. Recomendado o efetivo de 4 policiais. Efetivo de 4 policiais. Entretanto, em situações de urgência e emergência, pode-se fazer com 2 ou 3 policiais, tranquilo.
ok? Mas é recomendado o efetivo de 4 policiais. A porta do meio, a porta central, nunca se abre nas abordagens. Para qualquer nível de risco, a porta do meio nunca se abre, ok? Abordagem a ônibus nível um, caráter educativo ou assistencial. Então, naquelas operações conjuntas ali, para distribuir ali informações de interesse comum, né? Ou então, um caráter assistencial aqui por iniciativa ou por empenho. Então, tranquilinho aqui. Nesse caso de caráter educativo, dispositivo tipo blitz policial, ok? Na abordagem nível 2 aqui, ó, fiscalização de documentos, equipamentos obrigatórios, averiguação de pessoa suspeita, o, vai ser utilizado dispositivo tipo blitz, nível 2. Eu vou ter um PM verbalizador, um PM revistador, um PM de segurança e o quarto policial militar da guarnição, olha para você ver. Ele é o segurança externa e assim está no MTP4. Ele é o segurança externa, ok? O que vai diferenciar nos procedimentos de abordagem a ônibus? O número de portas e se tem roleta ou não, ok? Então eu trago aqui primeiro aqui abordagem a ônibus sem roleta e com uma porta de acesso, ok? Então ele só tem uma portinha aqui, ó, uma portinhola aqui, uma portinhola, beleza? Senhoras e senhores, neste caso, com uma porta, vai fazer a parada do veículo. O PM comandante, ele vai se dirigir até a porta. Ele se dirige até a porta para verbalizar com o motorista. O PM segurança fica ao lado do PM comandante, segurança interna do PM comandante, ok? O PM revistador ficará na parte central do ônibus, com as atenções voltadas para seu interior, e o segurança externa ficará à retaguarda do ônibus, com as atenções voltadas para a lateral e para dentro do ônibus. Ok? PM comandante, ele adentra o ônibus e começa a verbalizar com o pessoal, explicando a operação, se apresentando. O PM segurança adentra o ônibus e fica lá no fundo do ônibus, com as atenções voltadas para a frente do ônibus. E aí sim, o PM revistador adentra o ônibus, vai até lá no fundo, já fazendo uma inspeção visual. Fez a inspeção visual, ele volta e para ao lado do encosto da pessoa que ele quer abordar, que ensejou uma fundada suspeita. Beleza? Via de regra, a regra não faz busca pessoal dentro do ônibus. Nível 2, regra, não faz busca pessoal dentro do ônibus, ok? E aí pode descer e fazer essa busca pessoal aqui fora, ó. Busca. Tranquilo? Entendeu essa dinâmica? Do comandante se aproximar, do segurança interna se aproximar ao comandante, do revistador ficar no meio do ônibus com a atenção voltada lá dentro e o segurança externa? Ok. Temos a primeira então. Oh, meu Deus, não era para acontecer isso, não? Beleza. Agora, ônibus sem roleta com duas ou mais portas. Senhoras e senhores, com duas ou mais portas, três portas. A porta do meio nunca se abre. Nunca se abre. Beleza? Então, o PM comandante vem ao lado da porta para dialogar com o motorista. Beleza? PM revistador fica ao lado do comandante. Ao lado do comandante. E aí o comandante pede para abrir a porta traseira. O PM segurança interna já adentra e fica no fundo do ônibus com as atenções voltadas para a frente do ônibus, ok? E o segurança externa fica na parte central do ônibus aqui com a atenção voltada para o interior do ônibus.
PM comandante adentra, se apresenta, explica a operação. O PM revistador, ele entra já fazendo a inspeção visual aqui, vendo quem causa suspeição. Para do lado da pessoa abordada, isso, da pessoa abordada e pede para que ela desça do ônibus e realize aqui a busca pessoal. Tranquilo? Sussa, vamos lá. Agora, ônibus com roleta e uma porta de acesso. Eu nunca vi, Diogo, aqui em BH ainda tem o suplementar, né? Mas uma porta de acesso. Tem ônibus escolar também no interior que só tem uma porta de acesso. Aqueles mais antigos, né? Ônibus de viagem, tá? Mas ônibus de viagem não tem roleta, né? Mas com roleta tem um suplementar aqui. Senhoras e senhores, uma porta de acesso. Então, lembre que uma porta de acesso, o PM Segurança que vai ter que entrar junto com o PM Comandante. Ele que entra. E por que isso? Porque ele tem que ir lá para o fundo do ônibus. Por isso que ele entra primeiro. Com duas portas, você pode ver que ele entra pela porta de trás do Tom PM Revistador, que vai ficar do lado do PM Comandante. Com uma porta, ó, com uma porta, vai entrar o PM Comandante e o PM Segurança, porque o PM Segurança tem que ficar lá atrás, fazendo segurança interna, com as atenções voltadas. Depois que entra o PM Revistador, já identificando aquela pessoa com fundada suspeita, e se e se tiver, né, fazer a busca fora do ônibus, beleza? Então vamos lá, segurança interna, PM revistador no centro do ônibus com as atenções voltadas para dentro e o segurança externa na lateral e retaguarda do ônibus, mantendo a atenção lá para o interior do ônibus, beleza? Só senhores, PM comandante entrou, tá dialogando lá com os passageiros lá, explicando a operação e tal. PM segurança interna, ele entra, roda a roleta e fica no interior do ônibus. E aí o PM revistador, ele vem, entra o ônibus, já vai fazendo essa inspeção visual, roda a roleta, faz a inspeção visual, para do lado do cara que ensejou a suspeição, pede para ele descer do ônibus. Então, o cara vai descer do ônibus, rodou a roleta e vai parar aqui na busca pessoal. O PM revistador vem para fazer a busca pessoal, rodou a roleta, faz a busca pessoal. Fez a busca pessoal, o comandante vai liberar todo mundo, o segurança interna vem, roda a roleta e sai do ônibus. PM comandante desce e manda para o cara abordado voltar. Ele volta, roda a roleta e volta para o ônibus. Essa roleta aí foi girada aí, registrou aí pelo menos 5 vezes, 6 vezes, né? 5 vezes. É, a passagem de pessoas ali que, que pagou passagem uma vez só, que o abordado que pagou passagem uma vez só. Por isso que nesse caso aqui com roleta, tem que constar no BOS lá, né, no relatório, tem que constar no relatório lá que houve esse giro da roleta aí, né, caso a empresa de ônibus lá é, procure esses dados. Então tem que ser feito um relatório lá falando que rodou a roleta ali, quantas vezes rodou a roleta. Vamos lá. Com roleta, duas ou mais portas de acesso. Com roleta, duas ou mais portas de acesso. Aqui nesse caso, eu vou dividir em duas fases. É dividido em duas fases a abordagem, ok? Porque porta central são duas ou mais portas, né? Porta central nunca se abre. Então vem o PM comandante, o PM revistador, o PM revistador, o PM segurança interna entra pela porta de trás, já fica com as atenções voltadas lá para frente, e o segurança externa fica com as atenções para o interior do veículo, ok? PM comandante entra, se apresenta, fala a operação, porquê da operação. O PM revistador, ele entra e já faz a inspeção visual. Entretanto, não precisa rodar a roleta. Daqui ele já vê quem é suspeito.
Na parte na parte da frente aqui do ônibus aqui não teve ninguém suspeito. Ele sai, retorna e entra pela porta de trás. E aí ele não precisa fazer a inspeção visual de novo. Ele já vai direto na pessoa que causou suspeição. Fala para ela descer e faz a busca pessoal no do lado de fora do ônibus. Ok? Viu essa movimentação? Então vamos lá, senhoras e senhores. Eu falei com vocês que regra, via de regra, regra geral, não se faz. Ô, caramba. Não se faz busca dentro do ônibus. Ok? Dentro. Excepcionalmente, conforme a avaliação de risco, o polícia pode realizar uma busca ligeira em passageiro no interior do ônibus, ali nos pertences do passageiro. Excepcionalmente, a regra é não se faz. Não se faz. Excepcionalmente, pode se fazer. Uma exceção, ok? A busca pessoal aí fora do ônibus, a minuciosa, você pode fazer uma ligeira, tá? Uma busca ligeira dentro do ônibus, ok? A busca pessoal aí fora do ônibus e a abordagem a ônibus nível 3, né? Que é ali elevado grau de perigo, então já houve o cometimento do crime. Usado aí como exemplo, né? Comportamento, surf rodoviário, vandalismo, agressão mesmo, passageiro portando arma dentro de ônibus ali, interior, ó, autores de crime mesmo dentro do ônibus ali, assalto aos passageiros. Isso tudo aí caracteriza o nível 3 de abordagem, ok? Abordagem a ônibus, senhoras e senhores. A viatura vai ficar na posição diagonal. Por quê? Abordagem nível 3. A viatura no posicionamento diagonal de 5 a 10 metros do ônibus. De 5 a 10 metros do ônibus. Nessa verbalização aqui, ó, esse polícia vai falar com o motorista aqui na frente que abra somente a porta traseira. Somente a porta traseira. Ok? Havendo risco real ali, mandando todo mundo descer e ficar na posição de contenção 3 ou 4, a depender da avaliação de risco. Abordagem a caminhões. Abordagem a caminhões. Anote, por favor. Em qualquer nível, em qualquer nível da abordagem de caminhão, tem que haver o desembarque dos ocupantes da cabine. Por quê, senhoras e senhores? A distância entre a cabine e o solo, né? Fica distante ali. O motorista, ele fica alto em relação ao policial, ok? Abordagem de caminhão nível um. Nível um aqui no dispositivo Blitz, tá? No dispositivo Blitz. Veja que o PM Segurança vai ficar à frente da viatura. É a única abordagem aqui que tem a viatura à frente do veículo. Por quê? Porque é tipo Blitz, ok? Então o PM Segurança vai ficar à frente do veículo, ok? E o PM Verbalizador dá a volta à retaguarda do veículo e fica de 3 a 5 metros. 3 a 5 metros da cabine ali. 3 a 5 metros da cabine. Em toda abordagem de caminhão, qualquer que seja o nível, tem que pedir o motorista para descer. Ok? Abordagem aqui, nível 2 e 3. Nível 2 e 3. Mesma coisa, de 3 a 5 metros do caminhão. Posicionamento diagonal. Posicionamento diagonal. E olha aqui, o PM comandante, ele não fica atrás da viatura, não. Ele fica lá na traseira direita do caminhão. Ok? Nível 2 ou 3. A caminhão. Agora aqui vamos falar da operação de cerco-bloqueio. Operação de cerco-bloqueio e interceptação. Senhoras e senhores, a perseguição policial existe, tá? Perseguição policial, operação de cerco, bloqueio e interceptação é tática para ser usada na intervenção de nível 3. Operação repressiva, ok? Visa ali compelir o infrator a cessar a resistência dele. A perseguição, anote, ela é antes
ou durante uma operação de cerco, bloqueio e interceptação. Ok? Visa acompanhar, visa seguir o suspeito ali em fuga. Então, ela vai ser desencadeada logo após o cometimento do delito. Cerco. Cerco cerca, gente. Cerco cerca. Então, vai controlar rotas de fuga. A intenção do cerco é reduzir a velocidade ali dos veículos que estão passando ali na rua. Bloqueio. Bloqueio bloqueia. É para parar os veículos todos mesmo. Interromper o fluxo da via. Ok? Interceptação é a captura dos ocupantes. O veículo em fuga parou, ele foi interceptado, eu vou capturar os ocupantes ali. Ok? Montagem do dispositivo de cerco. Montagem do dispositivo de cerco. O cerco vai ser o primeiro esforço ali para controlar as rotas de fuga, para controlar os itinerários, ok? Então, ele objetiva monitorar e disciplinar o fluxo ali, a velocidade dos veículos. Tranquilo? Eu tenho três tipos de cerco. O nome deles estão ligados diretamente com o posicionamento do cone em relação à faixa, ok? Zigue-zague. Então, os cones vão ficar em zigue-zague, formando o zigue-zague, ok? A viatura, 45 graus aqui em relação a, ao passeio, em relação ao calçada. Peço aqui atenção aos policiais. Os policiais ficam aqui cobertos aqui, abrigados aqui atrás da viatura, no cerco. Eu tenho afunilamento paralelo. Os cones vão ficar longitudinalmente à faixa de trânsito. Longitudinalmente, né, na mesma direção ali, a faixa de trânsito ali, ok? Viatura também, 45 graus, e os militares atrás da viatura aqui. Afunilamento diagonal, há um estrangulamento, né? Então, os cones, eles formam aqui uma diagonal. E mesma coisa aos polícias aí, ó, atrás da viatura. Beleza? Perdão. Montagem do bloqueio. Montagem do bloqueio. Para que serve o bloqueio? Para bloquear, ok? O bloqueio imediato da via. Então, senhoras e senhores, aqui, o ponto de bloqueio, geralmente aqui, ele, ele vai derivar de um ponto de cerco. Do ponto de cerco, eu faço um ponto de bloqueio, ok? Ponto de bloqueio vai utilizar três barreiras. Cavacone e viatura. Três barreiras. Cavacone e viatura. Primeira barreira é o cavalete, segunda barreira é o cone, terceira barreira é a viatura. Ah, Diogo, e o limitador de fuga? Ele não é barreira. Limitador de fuga não é barreira. Ele é um equipamento que visa ali cessar, cessar, na verdade, é zerar a fuga, né? Ele visa ali por meio da perfuração dos pneus ali, parar o veículo em fuga, para que haja interceptação. Nós vamos falar de limitador de fuga daqui a pouco, beleza? Mas para bloqueio da via, cava, cone e viatura, ok? Vamos lá. Senhoras e senhores, a distância do cavalete para o cone não tem. Distância do cavalete para o cone não tem. Distância do cone e das viaturas de 100 a 200 metros. De 100 a 200 metros. Os cones são a segunda barreira, ok? De 100 a 200 metros. Os policiais, vejam que eles vão ficar na lateral da via. Do início do bloqueio até o fim dele, eles têm que ficar em abrigos na lateral da via. Abrigos naturais ou não. Lateral da via. Eles não ficam atrás do veículo, das viaturas, ok? Vejam que eles não ficam atrás das viaturas. Óbvio, né? Se o carro vem na viatura aqui, bate na viatura, a viatura é uma arma ali para os polícias. Então eles vão ficar em abrigos ali no cenário. Tranquilo? A interceptação, senhoras e senhores, é feita por quem? Pelos polícias que estão perseguindo.
Tá tendo perseguição, o cara entrou no ponto de bloqueio, furou o pneu dele lá com limitador de fuga. Ele, quem vai fazer a captura desses indivíduos? Os policiais que estavam perseguindo, ok? Mas se não tiver viatura perseguindo o veículo, quem vai fazer a abordagem? O pessoal que está dentro do ponto de bloqueio. O pessoal que está tendo do ponto de bloqueio que vai fazer essa abordagem. Então, se estiver sendo perseguido, é a viatura quem vai fazer a interceptação. Ok? Limitador de fuga, senhoras e senhores. Limitador de fuga, destinado aí ao esvaziamento, né? É destinado aí ao esvaziamento, à dilaceração dos pneus ali, buscando imobilizar o veículo em fuga. Eu tenho o uso do limitador de fuga no cerco. Vejam, eu tenho um PM selecionador e o PM segurança, que também é o comandante, né? Uai, Diogo, você não falou que era o vistoriador que vai acionar o limitador de fuga quando tiver três ou mais policiais. Quando tiver dois policiais, o policial dois que vai acionar a cama de faqui. Puxar a cordinha lá, abre a base pantográfica dele e espera o veículo passar por cima da cama de faqui. Quem vai acionar é o policial 2, tá? Então é o PM comandante, PM segurança ali, mas não é o PM selecionador. No caso de uma blitz aí. Ok? Coisa interessante do limitador de fuga aí. Bom, o veículo veio e passou. Aqui está o limitador de fuga aqui estendido. O veículo veio e passou. A viatura está vindo logo atrás em perseguição. Esse PM aqui, ele tem que ser esperto o suficiente de o veículo passou, ele retirar essa base pantográfica para que a viatura consiga fazer a interceptação desse veículo lá na frente. Ok? Limitador de fuga no bloqueio. Senhoras e senhores, eu não falei que a terceira barreira está de 100 a 200 metros do cone. Se eu tiver limitador de fuga, o limitador de fuga vai ficar a 5 metros do cone. E a minha terceira barreira, que são as viaturas, vai ficar de 100 a 200 metros do limitador de fuga. Ok? Não sei o porquê disso, mas só para confundir na hora da prova. Beleza? E os policiais, vejo que eles ficam abrigados em abrigos naturais ou não, né? No cenário. Eles não ficam atrás da viatura. Tranquilo? Senhoras e senhores, só os pontos principais para a gente não errar questão boba na prova. Beleza? Falando aqui para as senhoras e senhores aí que estão comigo aí desde manhã. Ó, tô com dificuldade numa matéria específica. Disponibilizamos lá para vocês, disponibilizando para vocês. Nós vamos fazer as questões ainda, tá? Mas disponibilizamos para vocês lá as aulas avulsas. Ah, eu tenho, ô, Diogo, eu tô com dificuldade na lei de licitação. Tá lá, tá baratinho, cara, tá baratinho mesmo. Assim, um preço bem, bem irrisório mesmo. Ah, não, eu tô com dificuldade. O pessoal tá comprando muito o MPJ, né? O Manual de Polícia Judiciária. Tá lá também. Mapa, tá lá. EMENG, tá lá. Tem a aula regular e tem resolução de questões lá também, o material todo lá. Bacana? Tá tudo lá, tá bem baratinho mesmo. Se eu não me engano, o preço máximo é R$ 29,90. O preço máximo é R$ 29,90. O Pinheirão foi muito assertivo nisso, viu, cara? Muito assertivo. Preço mínimo R$ 14,90, preço máximo R$ 29,90. Mas é só até hoje, né? É só até hoje. Não, é só até quarta. É só até quarta. Quinta-feira já volta pro preço normal, que é 49 ou 59,90, não sei. Beleza? Na quinta-feira, dia 19, já vai estar com preço normal. Beleza? Então bora lá praticar, gente? Bora lá praticar um pouquinho? Vamos lá. Vai começar o Show do Milhão. O pessoal achou que acabou a aula, saiu, né? Falei que ia ter, né? Ao realizar uma abordagem a veículos para entrega de dicas PM sobre viagem segura em uma rodovia federal delegada PM e municipalizada Prefeitura de BH, o policial militar estará realizando uma abordagem nível 1. Boa.
Excelente, verdadeiríssima, né? Verdadeiríssima. Dica PM ali no carnaval. É. Folder da viagem segura, tal. Beleza, vamos lá. 2. A área de aproximação é o espaço que corresponde a uma faixa de aproximadamente a largura de um corpo humano dentro da área de risco, em que o policial militar estará vulnerável à agressão física por parte dos ocupantes do veículo. VOF, 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 VOF. O pessoal vem marcando aqui. Tem um colega que colocou até G. Ai, ai, ai. Boa, boa. Falso, 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 né? A área de alcance, que é espaço dentro da área de risco. A área de aproximação também está dentro da área de risco, né? Mas a área de alcance ali é que o policial militar estaria sujeito à agressão, né? A área de aproximação, sim, é uma faixa ali de aproximadamente a largura do corpo humano que vai do para-choque até o raio de abertura da porta ali, onde o policial não está sujeito à agressão, né? Então, é falso. 3. Normalmente as abordagens a veículos ocorrem durante uma operação de blitz policial, durante o patrulhamento por acionamento ou iniciativa ou durante a operação de batida policial. Cuidado, cuidado. Sim, durante uma operação blitz, durante o patrulhamento, durante perseguição, senhoras e senhores. Perseguição, ok? Enganei o bobo na casca do ovo. Então vamos embora. Vamos para a nossa quinta questão. Quarta questão. Misericórdia, Copom. Tanto na tática de posicionamento paralelo quanto na tática de posicionamento diagonal, a viatura ficará a 3,5 metros do veículo abordado. Boa, boa. É de 3 a 5 metros, né? 3 a 5 metros. Falso, é Java. 5. A busca veicular consiste na verificação interna e externa do veículo abordado por meio da revista nos compartimentos suscetíveis a serem utilizados para esconder objetos ilícitos e a vistoria consiste no processo de conferência do chassi, motor do chassi, carrocerias, placas e outros sinais veiculares, verificando se estão dentro das especificações exigidas pelas normas de trânsito. Boa, verdadeiríssima, né? Verdadeiríssima. A busca veicular está procurando objetos de crime e o chassi é a fiscalização administrativa mesmo. 3. Na abordagem a motocicletas, o comandante da equipe determinará que todos os ocupantes da motocicleta desembarquem com as mãos na cabeça e se postem à retaguarda dela. Gente. É verdadeiro, gente. Eu ainda marquei para vocês. O MTP2 testa. O MTP3 capacete. O MTP4 cabeça. Para abordagens a moto, claro. Beleza? Verdadeiríssimo. Não me xingue, não fui eu. Quando eu cheguei já estava assim. 7. Nas situações de urgências, as abordagens a ônibus poderão ser realizadas com 2 ou 3 policiais.
Boa, boa, verdadeira, verdadeira. Tranquilaço, tranquilaço. Recomenda seu efetivo de 4 policiais, mas nessas situações emergenciais, em razão da urgência, aí pode ser 2 ou 3 policiais. Em abordagens a ônibus nível 3, a viatura ficará a uma distância de 5 a 10 metros do veículo abordado. O PMV balizador determinará que o motorista abra apenas a porta traseira e desembarque pela porta dianteira a fim de prestar informações ao policial. Excelente, senhoras e senhores. O motorista não desembarca. Ele não desembarca, ele é uma fonte. Isso, ele é uma fonte de informações para o policial, então ele não desembarca. Ok? 9. Em todos os níveis de abordagens a caminhão é primordial desembarque do condutor e demais ocupantes da cabine. Boa. Isso aqui é feijão sem bicho, né? Feijão sem bicho pra gente. Muito bom, muito excelente. Muito excelente. E a 10ª pra gente acertar. E a 10ª agora pra gente acertar. Em uma operação de bloqueio, além de instalar 3 barreiras, os policiais deverão ficar à retaguarda das viaturas para não correrem risco de serem alvejados. Muito bom, senhoras e senhores. Foi só para a gente acertar mesmo, né? Aqui, dá tempo ainda, tá? Quem não comprou ainda, adquirir o nosso curso super intensivo de resolução de questões aí. Mas vai ter que assistir na velocidade 1,5, 2, tá?